Bom dia, alunos do sexto ano da Escola Estadual Professor Joaquim José de Oliveira. Aqui quem fala é o professor Reginaldo Coelho, de História. Esta semana é a semana 6 do nosso PET 2, do segundo bimestre, né? Deste ano de 2021, tá bom? Esta semana o tema é Povos Originários do Brasil, tá bom? Então, nós vamos falar dos povos que existiam aqui antes da chegada dos portugueses, tá bom? Quando, há tempos atrás, a gente ouvia só que existiam apenas índios, né? Mas, na verdade, existiam diversos povos com diversas culturas, né? Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, já existiam vários grupos indígenas habitando o nosso território. Diante dessa variedade, os índios brasileiros foram classificados segundo as línguas distintas, tá bom? Por exemplo, nós temos o Tupi, o Macro-G, o Aruac e o Caribe. O Tupi, por exemplo, né, são vários, né, várias tribos, vários povos, né, que são classificados como Tupi, né? Os grupos indígenas de língua Tupi eram as tribos Tamoio, Guarani, Tupiniquim, Tabajara, etc. Né? Vários outros povos também são incluídos aí como tupis, tá bom? Todas essas tribos, elas se encontravam no litoral do Brasil, ou seja, perto do mar ali, né, do lado do Oceano Atlântico. Estes foram os primeiros índios a terem contato com os portugueses que aqui chegaram no ano de 1500, precisamente no dia 22 de abril de 1500, tá bom? Essas tribos, né, que viviam principalmente no litoral aí, elas eram especialistas em caça, ótimos pescadores e desenvolveram bem aí a coleta de frutos. Outro, vamos dizer assim, outro ramo da língua dos povos que habitaram o Brasil antes da chegada dos portugueses são os Macro-G, tá bom? Raramente eram encontrados no litoral, com exceção aí de algumas tribos na Serra do Mar, tá? Eles eram encontrados principalmente, né, no interior do Brasil, principalmente no Planalto Central. Destacavam-se as tribos, né, desse Macro-G, Timbira, Aimoré, Goitacás, Carijó, Carajá, Bororó e Botocudo. Essas tribos que acabei de dizer fazem parte do eixo aí do Macro-G, né? Falam línguas parecidas, tá bom? Esses grupos indígenas viviam nas proximidades das nascentes de córregos e rios. Viviam basicamente da coleta de frutos e raízes e de caça. Esses grupos, nós podemos dizer que muitos deles eram seminômades, ou seja, parte do ano mudavam de lugar e em determinado momento eles ficavam sedentários, moravam em apenas um lugar. Então, conforme a necessidade, né, do clima, conforme a necessidade de caça, né, desses povos. Esses grupos só vieram a ter contato com os brancos, né, com os portugueses, no século XVII, quando começam aí os bandeirantes a entrar no interior procurando ouro, procurando índios, né, para o mercado de para escravos, né, trabalhar na cana-de-açúcar e procurando ouro e prata. Então aí que eles vão ter contato com essas tribos dos Macro-Gs, principalmente porque viviam no interior do Brasil, tá bom? Nós temos outras como o Caribe, tá? Esses grupos habitavam a região que hoje compreende o estado do Amapá e Roraima, ou seja, moravam no norte do Brasil, né? Chamada essa área de Baixo Amazonas. As principais tribos são o Atrori e Vai-Mirim. Esses eram muito agressivos e faziam os rituais que nós falamos, rituais antropofágicos. São aqueles rituais em que eles
quando aprendiam um inimigo, eles comiam um pedaço desse inimigo para que as forças desse inimigo passassem para, né, eles próprios, né, para que eles pudessem absorver a força do inimigo, tá bom? Os brancos, aí os portugueses, só tiveram contato com essas tribos por volta do século XVII, com as missões religiosas, né, dos jesuítas, que são os padres que vieram catequizar os índios a pedido do Papa, né? Então, de acordo com os portugueses, eles vieram para catequizar os indígenas e fundavam as missões no interior do Brasil. Nós temos outro ramo linguístico aí, o Aruac, né? Essas principais tribos, as principais tribos aí dos Aruacs, eles são as tribos Aruã, Pareci, Quinibó, Guaná e Terena. Estavam situados nas regiões da Amazônia mesmo também, né? E na ilha do Marajó. A principal atividade era o artesanato e a cerâmica, tá? Então nós falamos também que esses povos eram os povos ceramitas, que viviam muito da cerâmica, tá bom? Olha, esses povos, eles habitavam o Brasil, havia uma diversidade muito grande de línguas, falavam línguas diferentes, culturas diferentes, forma de falar, forma de viver, né? Esses povos que acabei de dizer que moravam no litoral brasileiro, muitos são considerados, chamados de sambaquis, pois viviam de frutos do mar, né? E ali deixaram muitos vestígios no litoral brasileiro. Enquanto que outros eram nômades, viviam mudando sempre de lugar e viviam da caça e da pesca. Então havia uma diversidade de povos enorme antes da chegada dos portugueses aqui. Não era simplesmente, como nós falávamos antigamente, que aqui existiam índios e ponto. Tá bom? Vamos lá tentar ajudar um pouco nas atividades. As atividades dessa semana, da nossa semana 6, é o seguinte. Primeira questão. As nações indígenas de hoje, espalhadas pelo território brasileiro, possuem história e tradições muito diferentes e não vivem hoje como as nações indígenas de seus antepassados. No estado de Minas Gerais, vivem diferentes povos indígenas, como os Pataxós, os Xacriabás, os Krenak, Massacalis, entre outros. A quantidade de povos indígenas residentes em Minas Gerais pode ser explicada pela... então está aí, falando dos povos indígenas de Minas Gerais. Nós temos vários remanescentes dos povos indígenas e está perguntando aí, essa quantidade residente de índios residentes de Minas Gerais pode ser explicada por quê? Baixa movimentação dos índios dentro e fora das áreas demarcadas como reservas indígenas no estado mineiro, constante preocupação de governos e sociedade civil quanto ao respeito dos direitos conquistados pelos povos indígenas, crescente movimentação do fluxo migratório de indígenas entre os diferentes estados da federação do país, pouca diversidade de matrizes e de tradições culturais indígenas encontradas no restante da região sudeste do país. Então tá falando para a gente que existem tribos indígenas em Minas Gerais devido a quê? Tá bom? Pesquise, leia aí o texto que foi passado. Segundo, leia o texto e responda as questões. Há algumas décadas, os povos das Américas, Oceania e outras partes da Terra organizaram-se em movimentos sociais em defesa dos indígenas, nativos, os aborígenes. Essas três palavras significam nascidos na terra e são usadas em português, inglês e outras línguas. A. Analise por que esses povos são chamados de nascidos na terra. Porque os indígenas são chamados de nascidos na terra.
B. Identifique a diferença entre indígenas e aborígenes. Tá? Então você pode pesquisar, você pode também ler o texto mais vezes para poder entender. Terceiro, complete as frases abaixo. Os são construções feitas com mariscos. Os o que? O professor acabou de falar ali, né? Aqueles povos que moravam no litoral, eles faziam o quê? Né? Os povos indígenas, e nós encontramos aí no texto, né? Em cima aí. E também pode pesquisar em outros sites. Os povos indígenas possuem um líder político chamado e um líder religioso chamado. Os possuíam uma única origem da língua semelhante, de línguas semelhantes, né? Então, tá aí, você pode olhar no texto aí em cima e tá respondendo. Quarta questão. Ainda hoje vemos casos de preconceito contra os indígenas no Brasil. A luta de movimentos sociais em favor dos povos indígenas e de demarcações de terras continuam frequentes. Então, escreva um parágrafo sobre a importância da cultura indígena para a formação do povo brasileiro. Olha, é tão importante, né, essa contribuição indígena para a nossa sociedade, para a nossa vida. Não é só apenas a comida, né, a língua, os costumes. É um conjunto que nós herdamos e que faz parte da nossa vida, tá? Então, os índios foram uma das matrizes que originaram aí o povo brasileiro, né? São os portugueses, os indígenas e também os africanos, né? São as três maiores matrizes, tá bom? Então, tem uma contribuição muito grande dos povos indígenas com a nossa cultura. Você pode estar pesquisando para responder. Qualquer dúvida, pode me enviar via WhatsApp, tá? Tenham todos aí um bom dia, estamos à disposição, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais.